Iluminuras está de volta. Aos 54 anos de idade, Brasília tem como marca central a formação por meio de pioneiros. Pessoas que aqui chegaram dos mais variados recantos do país, que aqui se formaram, aqui formaram as suas respectivas famílias. No caso do nosso entrevistado do segundo bloco de hoje, em Brasília, ele foi lavrador, engraxate, padeiro, vendedor de jornais, empregado em bar, restaurante e frutaria. Tive até que ler aqui de tanta coisa. No segundo bloco de Iluminuras, conversamos agora com o advogado e autodidata João Erismar de Moura, a quem eu agradeço a presença aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de começar perguntando exatamente a respeito disso. O senhor veio do município de Santo Antônio de Lisboa, que é pertencente a Picos, no Piauí. Como é que foi essa trajetória até chegar no Planalto Central? Saímos, eu e meu pai, dia 30 de junho de 1962, e aqui chegamos no dia 13 de julho, ou seja, 13 dias de viagem. Nessa viagem, dá para imaginar a dificuldade que nós enfrentamos, né? Pau de arara, jipe, caminhonete, o que passava com destino a Brasília, a gente ia pegando até chegarmos aqui. No dia 13 de julho, um dia muito frio, que para mim foi uma nova etapa na minha vida a partir desse dia. Seu pai foi caracterizado como um dos pioneiros da cidade, chegou aqui exatamente nesse período, é um pioneiro de Brasília. É, um pioneiro. Realmente um verdadeiro pioneiro, porque ele chegou antes da inauguração de Brasília, ele chegou em 1960. Como todo bom nordestino naquela época, vinha primeiro o pai de família e depois, dependendo das condições que ele encontraria aqui, se teria condições de viver, ele buscaria sua família no interior do Nordeste e de outros estados brasileiros. Foi o que ocorreu com meu pai. 2 anos depois ele foi nos buscar lá no interior do Piauí. E essa história inclusive rendeu um livro, eu gostaria de mostrar aqui. Euclides Borges de Moura, Seuclides, o legado de um pioneiro que ajudou a construir Brasília. Exatamente uma parte desta história contada a partir do ponto de vista, inicialmente, da criança que chegou junto com ele, João Erismar de Moura, e acabou indo para o universo do direito. Por que essa escolha? Quando a gente é pequeno, e era na minha época, nessa década de 60, você tinha poucas opções de estudar, né? Ou você ia para o seminário, ou você terminava o ginásio, e naquela época já era muito. Na minha região eu não tinha condição de estudar, fui autodidata, vim começar a estudar em Brasília aos 12 anos de idade, quando aqui cheguei, e comecei do primeiro ano primário, que é em Sobradinho, minha cidade querida. A partir daí eu recuperei muitos anos perdidos de estudo, fiz 2 anos só, e foi uma luta muito grande. Mas consegui me formar com 26 anos de idade. E a partir daí também eu tive o lado profissional, que eu nunca largava, o lado intelectual e o lado trabalhista também, que eu nunca deixei de trabalhar, como você acabou de falar, e a partir dos 12 anos fui exercer bastante atividades que para mim são honrosas no decorrer da minha formação. A pergunta vai parecer um pouquinho óbvia, mas é algo que normalmente... quando falamos, muitas vezes as pessoas ficam imaginando exatamente como é fazer isso. Parece fácil, ser autodidata exige pelo menos disciplina. Eu tenho como dois pontos de partida. Primeiro, Deus, que está acima de tudo e me deu o dom de determinação e vontade. E segundo, meu avô materno, Francisco Rodrigues de Sales, o popular Xodó, que nós até dedicamos um livro a ele, que ele era político, também morava no interior, não tinha estudos, mas era uma pessoa muito experiente e muito culta, porque cultura não quer dizer só estudo, não. Ele era culto, ele acompanhava todos os jornais, inclusive o Jornal do Comércio de Recife naquela época, as revistas, Manchete, Cruzeiro, e eu vivia... Nesse período que meu pai esteve aqui, primeiro eu vivi com ele lá. Então, esse resgate que eu tive foi muito importante na minha formação intelectual, porque eu aprendi a ler e sem escola. Isso é interessante, eu gostaria de reforçar esse ponto, inclusive, quer dizer, praticamente começou a estudar, então, quando chegou em Brasília? Para ser bem preciso, dia 1º de agosto de 1962. Eu já tinha 12 anos de idade e fui fazer o primeiro ano primário na escola classe em Sobradinho. Antes não tinha tido contato Nada, nenhum. Fala-se muito em em Brasília, em diversas partes do país que fazem universos diferentes de um mesmo grande país que é o Brasil.
Há uma falta de divulgação, na sua opinião, a respeito da cultura regional de cada um desses locais, do Rio Grande do Sul, que tem uma realidade específica muito bonita, do Nordeste, que tem realidades muito específicas em cada um dos seus estados, culturas muito bonitas também. Falta um pouco de divulgação nesse sentido, inclusive no sentido literário? Eu acredito que falta muita. Eu, por exemplo, eu cito dois estados, na verdade, Bahia e o Pernambuco, que eles idolatram demais os seus ídolos lá. A Paraíba um pouco também, mas a Bahia e o Pernambuco, eles sabem trazer à mídia o que há de melhor na literatura, na arte, na cultura de seus estados. O Piauí já é um pouco mais desprezado. Eu citaria rapidamente só um caso de um grande poeta, que eu acho o maior dos piauienses, autor do nosso hino do Piauí, Francisco da Costa e Silva, que para mim foi dos grandes escritores brasileiros, mas ele não é conhecido fora do estado do Piauí. Para a contribuição dessa sua atividade, tanto profissional quanto nessa veia literária que despertou a partir de um certo ponto, que já era uma herança de família, quais os autores que lhe inspiraram ao longo desse período, as leituras que mais o influenciam até hoje? Jorge Amado eu gosto muito, Fagundes Varela, que passou por um caso parecido com o meu, perdeu um filho, só que ele foi muito pior, né? Que depois ele ficou até louco e morreu bem jovem, né? E os romantistas, José de Alencar, Euclides da Cunha, nossa, é uma gama, pelo menos 20 grandes autores brasileiros. O meu grande ídolo na parte poética e romântica, Casimiro de Abreu, apesar que morreu tão novo e deixou tanta pouca coisa. Mas o que ele deixou vale por 50 livros. As Primaveras, para mim, vale por 10 livros. Casimiro José Marques de Abreu nasceu em Barra de São João, no Rio de Janeiro, em 4 de janeiro de 1839. Escreveu romances e obras teatrais, mas foi como poeta que se destacou, tornando-se um dos autores mais populares do romantismo brasileiro. Nos poemas de As Primaveras, seu livro mais conhecido, estão a nostalgia, a saudade da terra natal e o gosto pela natureza, que o caracterizam como um poeta lírico-romântico. Às vésperas de completar 22 anos, Casimiro de Abreu falece de tuberculose. Hoje ele é o patrono da cadeira número 6 da Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, de certa forma, uma marca de uma tragédia pessoal na sua primeira iniciativa para escrever um livro. Gostaria de mostrar, inclusive, para os telespectadores, Um Anjo Retorna do Céu, João Erismar de Moura, Canção a Caroline. Esta bela moça que se encontra na capa, ela era sua filha e ela faleceu, está se completando agora exatamente 10 anos e foi daí que surgiu o primeiro livro de sua autoria, um primeiro livro como escritor. Como é essa história? Desculpa, só para corrigir uma palavra que você falou. Era não, ela é minha filha. Perfeito. Para nós ela não morreu, lá em casa temos 3 filhos. A minha esposa que fala, cadê o outro? Não, o outro ela disfarça, né? Na verdade, ela está no nosso coração. Meu avô, voltando ao meu avô, ele era escritor, principalmente de literatura de cordel. Esse livro dele tem muita parte dessa obra que ele deixou, né? Ele tinha uma facilidade enorme. E eu, até os 12 anos, vivia assim e achava bonito aquilo. Mas esse livro, a minha filha, o falecimento da minha filha, foi a grande mola propulsora que me deu essa vontade de escrever, de tirar o que eu tinha guardado há muito tempo. Eu gostaria de mostrar também um outro livro que também é uma homenagem a essas mulheres maravilhosas, também publicado. E temos aqui a família, a mais nova delas está atualmente com 18 anos, né? Faz o curso de Direito. Assim, é uma homenagem também às mulheres da sua vida? Ah, sim. Aí é a parte muito particular, muito íntima, que eu sempre dependi de mulher, eu acho que quase todo mundo, né? Mas eu gosto de falar que eu sempre dependi de mulheres. A partir da parteira da minha cidade, ela é homenageada nesse livro. E as grandes inventoras brasileiras, na maioria, assim, e as grandes cantoras, atrizes, a minha vida todinha, as pessoas, mulheres, o universo feminino meu está nesse livro. Aquelas pessoas que me influenciaram, que me ajudaram, que, com pleito de gratidão, eu resolvi escrever esse livro. Gostaria de aproveitar e mostrar mais alguns livros do João Erismar. Eu, Minhas Crônicas, Contos e Ensaios Literários, uma antologia, também é o último livro publicado esse, inclusive, não é? E também temos ainda 2 livros com coparticipação, Rodeador Literário e também
Esse é um livro publicado pelo Tribunal de Contas da União, todos os anos, Mostra de Talentos do TCU, O Palco é um Divã, também com textos do João Erismar publicados. Doutor João Erismar, tinha muitas perguntas que eu gostaria de fazer ainda, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Gostaria de desejar boa sorte na sua continuidade, tanto no seu processo de inspiração para escrever novos livros. De repente, aquela BR-020, que antigamente terminava num balãozinho com pinheiros ali no meio, era uma pista dupla, e que hoje em dia temos um viaduto ali que acaba sendo um gargalo para quem vem de Planaltina, para quem vem de Sobradinho, dos condomínios. De repente isso dá uma bela crônica em relação a esse processo de evolução da cidade, que parece que agora está num momento de transição, a gente não sabe o que é que vai dar isso. Uma sugestão, de repente, para um livro que pode ser escrito, uma crônica, uma bela crônica sobre a cidade. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, e aqui vai ficando o nosso programa de hoje. Encontro marcado na próxima semana com mais uma edição da Revista Eletrônica sobre Literatura aqui na TV Justiça.